Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao número 33 e toda semana estamos aqui debatendo o esporte brasileiro, do mundo, o futebol em especial, sempre de forma muito crítica, enfrentando essa mercantilização que insiste em controlar as pautas, as agendas esportivas. Aqui, resistência! Então eu já vou movimentar essa mesa que só gira para a esquerda, mandando o primeiro canhotaço na direção de Juiz de Fora. Eu sou Alexandre Arraes e já faço contato com a Mônica Cury. Tudo bom, Mônica? Fala, Alexandre. Tudo bom? Eu vou vou substituir o Ebert aqui na saída de bola e vou repetir o que ele sempre fala. Bom não tá, né? Tamo indo, tamo sobrevivendo. Mas é isso, mais um ala esquerda aqui. Hoje a gente com um tema super quente. Eu vou passar a bola já pro Thiago pra gente iniciar esse bate-papo. Hoje a gente só tá com um time de 3 aqui, nosso time super desfalcado, mas vai ser jogo bom, vai ser tudo dentro dos conformes aqui na ala esquerda, não é isso, Thiago? É isso, Mônica. Bom momento a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, seja lá o momento que estiverem ouvindo. Estamos aqui hoje nós três, com os desfalques dos 2 botafoguenses da nossa bancada, o Herbert e a Mariana, mas tenho certeza que o ritmo não vai cair, nós vamos trazer um programa de qualidade para vocês. Eu vou me permitir aqui roubar um pouquinho o bordão do Alexandre, porque a gente vai começar falando sobre os clubes que estão adotando a postura mais burguesa e nojenta possível nesse campeonato carioca, com essa volta do futebol. Flamengo, enfim, vem liderando aí essa volta. E eu vou roubar um pouquinho o bordão do Alexandre. Landim, aqui não, burguesão. Pois é, né, Thiago? É importantíssimo, né? Aqui no nosso pequeno espaço, a gente segue resistindo, apontando, criticando, independente do clube que a gente torce, independente do que as equipes estão demonstrando dentro de campo, o futebol que estão desenvolvendo. Acho que não há dúvida que no ano passado a grande novidade do futebol brasileiro foi a forma como o Flamengo jogou, o trabalho do Jorge Jesus, o departamento de futebol, mas agora o papo é diferente. Nós estamos falando sobre responsabilidade social, o que é o papel de um clube de futebol, enfim, a relevância que você tem que ter como um clube de massa ao pensar a realidade da sociedade, né, os cuidados que você tem que ter com os cidadãos do Rio de Janeiro, porque a verdade é que o Rio de Janeiro hoje, na minha avaliação, é uma cidade que não tem governo municipal, assim, não tem governo, né? A gestão do Crivella é um descalabro, cada dia é uma coisa. No próprio futebol isso já ficou muito evidente para quem está acompanhando. O jogo ia ser uma semana, não ia ser, volta, não podia ser mais na cidade, tinha que ser em outro lugar. E agora essa aberração completa de, além de o futebol já ter voltado, essa sinalização de 10 de julho, a volta de torcedores. Então você imaginar que com 1/3 de lotação a gente pode ter finais do Campeonato Carioca com 20 e tantas mil pessoas, quer dizer, se nem os países europeus que já passaram pelo pico da pandemia estão se permitindo a ideia de voltarem a colocar torcedores, o Rio de Janeiro, o Brasil, que ainda está na subida da pandemia, com a quantidade, né, de casos aumentando, com perspectivas ainda de muitos problemas na rede de atendimento, de saúde, do SUS, questão dos leitos, dificuldade aí com os equipamentos, a forma com que está sendo conduzida tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura, e infelizmente se fala em voltar a ter torcida nos estádios. Mas então qual é a ideia do programa de hoje? A gente conversar um pouquinho depois já que o campeonato estadual voltou, é o primeiro campeonato estadual funcionando no Brasil nesse momento, e também já com a sinalização, inclusive, dessa volta da torcida, a gente entender qual é o papel dos principais clubes aqui do Rio de Janeiro. Quer dizer, o que o Flamengo, o Vasco da Gama, o Botafogo e o Fluminense estão contribuindo ou não, enfrentando ou não esse absurdo na nossa avaliação da volta do futebol. Então a minha proposta aqui é para a gente, nessa primeira rodada, falar um pouquinho do Flamengo e do Vasco, que foram os grandes incentivadores da volta do futebol, em especial o Flamengo, que claramente liderou esse processo. E aí no outro bloco a gente conversa mais sobre a resistência que o Botafogo e o Fluminense, de alguma forma, fizeram à volta do Campeonato Carioca. Vamos nessa? Então vamos começar falando, obviamente,
do Flamengo, né? Quer dizer, o que a gente ainda pode falar que não tenha sido, enfim, sinalizado, inclusive em outros programas aqui do Ala Esquerda, sobre a postura dessa direção do Flamengo. O que essa articulação que já vem de algum tempo com o governo federal, essa aproximação com o governo Bolsonaro e a forma com que o Flamengo está cada vez mais se tornando um clube antipático aos olhos da maioria da população, acredito eu, até numa situação contrária ao que vinha se sinalizando no ano passado, em que muita gente, mesmo não gostando do Flamengo, mesmo não torcendo pelo Flamengo, sabia que os jogos do Flamengo eram sempre jogos interessantes. Nem se fosse para observar e falar, poxa, por que meu time não está rendendo isso e aquilo? Então, se o Flamengo, que poderia, num certo aspecto, ser um modelo, né, assim, uma referência para outros clubes, principalmente os clubes da Série A, os clubes grandes do futebol brasileiro, está acontecendo esse ano, é uma posição ao contrário. Quer dizer, todo mundo está olhando, de certa forma, chocado com a forma com que o Flamengo tem agido, né? Forçando a barra para o futebol voltar, esse desrespeito completo em relação às vidas dos cariocas, porque o argumento do Landim de que nós estamos seguindo protocolos, ali isso já foi desmoralizado na primeira rodada que voltou, e aí no jogo, por exemplo, do Fluminense, que o adversário do Fluminense teve no dia do jogo, na véspera do jogo, na hora dos testes, já vários jogadores que apareceram positivos com Covid. E mesmo assim o jogo aconteceu no domingo. Quer dizer, que protocolo que está sendo seguido? Não tem protocolo nenhum. Na verdade, é uma forçação enorme de barra para manter o clube treinando na perspectiva da volta do Campeonato Brasileiro, mas já também fazendo outras questões, né, administrativas do clube nesse momento, que tem a ver com essa briga com a Rede Globo, essa situação do campeonato estadual, agora com a Flá TV também com o direito de transmissão, quer dizer, misturando negociações com o que é a questão de saúde pública, que deveria ser, na minha opinião, a questão zero, né, o marco zero das questões aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eu fico muito chocado, como torcedor do Flamengo, é uma enorme decepção. Isso já vem se somando a outras atitudes dessa direção do Flamengo, quando impediu a homenagem ao Stuart Angel, quando estabeleceu posicionamentos muito próximos a setores antidemocráticos no Brasil, entregando a camisa para aquele deputado que quebrou a placa da Marielle, que era um possível candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, fazendo uma articulação política no campo da ultradireita, daqueles que flertam diariamente com o fascismo, e essa aproximação com o governo Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que tudo isso é muito decepcionante, e no caso do Vasco da Gama, me choca ter um médico como presidente do clube e ter aceitado ficar nessa carona do Flamengo, quer dizer, em que todos os defeitos que a gente pode listar, né, todas as críticas que a gente pode fazer à direção do Flamengo, você, por sequência, faz também ao Vasco da Gama, sendo que o Vasco da Gama não está praticamente ganhando, entre muitas aspas, nada com esse momento, porque a maior parte dos desdobramentos que o Flamengo está fazendo no campo político para ter ganhos da MP, do futebol, poder vender o direito de transmissão de uma forma diferente, você nem vê o Vasco se beneficiando diretamente. Então, eu acho que o torcedor do Vasco deve estar até mais acabrunhado, mais infeliz, vendo o Vasco na carona do Flamengo e praticamente sem nada que possa ser dito para o seu torcedor, que está tendo uma vantagem, se é que a gente pode pensar em qualquer tipo de vantagem numa situação tão terrível como a que a gente está vivendo. Eu acho que a decepção é monstruosa, e para o futebol do Rio de Janeiro, né, mesmo para quem não é torcedor do Flamengo, hein, Mônica, aí já te coloco nessa roda, quer dizer, mesmo criticando claramente a postura do Flamengo e do Botafogo, é muito ruim para a forma com que o futebol carioca é visto pelo resto do país, né? É visto dessa forma em que tem uma federação absolutamente, vamos usar uma palavra assim, corrompida, no sentido de que aceita completamente ditames que não tem nada a ver com a melhoria do futebol no Rio de Janeiro, faz qualquer tipo de acordo, e fica essa sinalização para todo o país, que é um problema, porque agora outros estados já começam a pressionar também para ter seus campeonatos, na perspectiva de ter muito clube achando que vai se prejudicar, está demorando a voltar a jogar, e os times do Rio de Janeiro já estão voltando mais cedo.
Quer dizer, tudo isso muito ruim, né, Mônica? Alexandre, muito ruim, não tenho dúvida nenhuma. Aqui em Juiz de Fora, em Minas, a imagem do Campeonato Carioca já não é muito boa. Não posso dizer nos outros cantos do país, mas por aqui a gente considera o Campeonato Carioca tão ruim quanto o Campeonato Mineiro. E olha que o Campeonato Mineiro só tem 2 times grandes, né? Tem o América ali, mas né, não é um time como o Cruzeiro e o Atlético. No Campeonato Carioca a gente tem 4 times grandes e essa vergonha, essa falta de organização, essa falta de posicionamento, de entendimento das coisas, é uma... Olha, essa semana, com a volta do Campeonato Carioca, eu me deparei com uma notícia na internet que eu fiquei estarrecida. A FERJ cobrou do Botafogo e do Fluminense valores 10 vezes maiores das despesas operacionais desses jogos aí da 4ª rodada do campeonato. O Fluminense pagou R$25 mil para a FERJ. O Botafogo é a mesma coisa, para despesas operacionais, enquanto o Flamengo e o Vasco pagaram 2.500. O que é isso? Tá punindo os times porque eles estão se posicionando contra? Quer dizer, é uma ditadura que está acontecendo ali? O que está acontecendo? Sabe, não vou entrar muito no Fluminense agora, que a gente vai falar no segundo bloco mais sobre isso, mas essa notícia foi uma vergonha, tanto para a FERJ quanto até para Flamengo e para Vasco, porque é isso, sabe? O Campeonato Carioca não é feito de um time só, não é feito nem de 2 times. O Campeonato Carioca tem vários times, e entre eles ele tem 4 times muito grandes. E é preciso levar isso em consideração. Não dá também para o Flamengo e para o Vasco enxergarem isso. Ah, que bom, me cobrou 2.500, só cobrou dos outros 20 mil. Eu não tô nem aí. Que isso, cara? Essa é a mentalidade não só do esporte hoje, do futebol, da festa. É a mentalidade do cidadão, da cidadã brasileira, e digo até que pelo mundo afora. Uma mentalidade muito individualista. Tipo, se eu tô me dando bem, eu vou ficar bem quieto, não tô nem aí. Só que é isso que você falou, o Campeonato Carioca é muito mais do que só um time, do que só 2 times, né? Quero dizer também que o Flamengo televisionou seu último jogo, Flamengo e Boa Vista, pelo YouTube, pela Flá TV, já que o Flamengo não vendeu seus direitos para a Globo. E aí, nessa quinta-feira, dia 2 de julho, um dia depois do jogo do Flamengo e Boa Vista, a Globo rescindiu o contrato do Campeonato Carioca. A Globo não vai passar os jogos do Campeonato Carioca mais. Então, quer dizer, o Campeonato Carioca já não tem torcida em campo, que não é para ter mesmo, e nem torcida na televisão. Para quem que é esse Campeonato Carioca? Eu queria que a FERJ me respondesse isso. Eu queria que o Flamengo também me respondesse isso. O Vasco eu nem vou perguntar, cara, porque o Vasco tá aparecendo. Você bem falou aí nessa sua primeira explanação, Alexandre. Eu não tô entendendo qual é do Vasco. Assim, o Vasco tá parecendo um rebanho assim atrás do Flamengo, um cordeirinho assim. Tô indo atrás do meu líder aqui, eu não tô entendendo qual é do Vasco. E eu acho que nem os seus torcedores estão entendendo, porque, assim, nas minhas redes sociais, no meu entorno, assim, dos meus amigos vascaínos, quase não estou vendo eles falarem sobre futebol, quase não estou vendo eles comentarem nada. Acho que eles estão super desanimados. Eu já tô, como torcedora do Fluminense, já estou desanimada, porque isso que está acontecendo é uma barbaridade. O Brasil chegou a 51 mil, já ultrapassou 51 mil mortos pelo Covid, mortos nessa pandemia, e a gente está pensando se a gente vai jogar a bola, se a gente não vai jogar a bola, e jogar uma bola que não tem torcida, jogar uma bola que não pode comemorar gol, jogar uma bola que tem que fazer teste nos jogadores antes deles entrarem em campo. Os jogadores entram com medo, sabe? O Fluminense jogou a última partida sem treinar, com pouco tempo de treinamento, e um dos jogadores preocupado porque a mulher podia ter filho a qualquer momento, tá num hospital. Quer dizer, isso não é futebol, sabe? Eu tô perguntando aqui pra FERJ, pra quem é esse campeonato? O que eles querem com esse campeonato? Porque ninguém tá entendendo. E eu fico muito feliz de ouvir flamenguistas, e assim, a minha bolha é sensacional, porque eu tenho vários amigos flamenguistas, mas muitos deles estão indignados com a postura do clube, muitos deles estão dizendo nas redes sociais, parando de torcer, não querem acompanhar esse campeonato, não querem acompanhar o Flamengo nesse momento, e que bom que tenho aqui comigo, do meu lado, vocês dois também flamenguistas, que eu tenho certeza que são já mostraram em outros programas que tem uma opinião muito parecida, não é, Thiago? Com certeza, Mônica.
crônica. Com certeza, eu tô totalmente enojado com a postura do Flamengo, dessa diretoria. O Flamengo transmitiu o jogo, né, pela Flá TV, e no dia tava aquela dúvida, na quarta-feira se ia, se não ia transmitir. Eu entrei no YouTube para ver e realmente eles transmitiram. O jogo começou e eu fechei o YouTube em seguida, porque eu não consegui, nem iria conseguir assistir uma partida de futebol do clube que eu torço em meio a uma situação dessa, no Maracanã, que tem do lado um hospital de campanha, onde pessoas ali estão em dificuldades sérias, onde tem pessoas morrendo. É realmente horrível passar por isso, é realmente nojento o que a diretoria do Flamengo está fazendo. Eu gostaria de lembrar aqui que em 2002 a Ferj foi responsável pelo Campeonato Carioca, que ganhou o apelido de Caixão. Com certeza vocês dois lembram disso. Que foi o Campeonato Carioca e talvez o estadual mais vergonhoso da história até agora, né? A Ferj de novo protagonizando esse campeonato que já está sendo conhecido como Covidão 2020, né? Assim, é inacreditável como a Ferj consegue se superar em termos de vergonha, em termos de bizarrice, de maldade mesmo. O Rio de Janeiro já foi a principal força do futebol brasileiro. E agora, sim, cada vez mais é ladeira abaixo. Não que a Federação Paulista seja impecável, não que a Federação Gaúcha ou a Federação Mineira sejam exemplos, mas a Federação Carioca, a Ferj, consegue desmoralizar o futebol carioca num nível que é imbatível em termos de ruindade mesmo. Então, além da gente falar aqui do Flamengo e do Vasco, que vocês já falaram muito bem, o Vasco, como presidente médico, tá assim, abaixando a cabeça e defendendo interesses do Flamengo e interesses de grandes empresas. O Flamengo tá igual o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né? Tá aproveitando esse momento para tentar passar uma boiada, aproveitando esse momento para resolver esse lance da Flá TV, para tentar quebrar os acordos com a Globo e transmitir o jogo por conta própria. Assim, a lógica do Flamengo, dessa diretoria atual, é totalmente empresarial sempre visando apenas o lucro. A gente viu uma coisa que eu vou citar de novo, que eu acho que eu já citei em vários podcasts, que é a história dos garotos do Ninho. A gente vê que a diretoria do Flamengo não está preocupada com as famílias, ela está preocupada em acordos que elas tenham que desembolsar o mínimo possível para essas famílias. E o Vasco está indo nessa mesma onda, está indo nesse mesmo caminho de não se importar com vidas, não se importar com a saúde dos atletas. Quando se falou em voltar o Campeonato Carioca, o Vasco fez um teste com os jogadores e tinham 16 jogadores com Covid. 16. E mesmo assim o Vasco se manteve favorável ao retorno. Então é surreal, é inacreditável, a gente só tem que lamentar e muito. Pois é, Thiago, é desesperador. E aí é que eu queria entrar na questão que mais me incomoda nesse momento, que pode parecer uma certa contradição, mas aí queria conversar com vocês sobre isso. É evidente que o posicionamento do Botafogo e do Fluminense, num primeiro momento, é de se aplaudir, né? Ficaram contrários a esse cronograma absurdo que foi feito. E isso está muito claro para mim hoje em qualquer coisa ligada ao coronavírus no Brasil. Nós não temos plano nenhum, nós temos cronogramas. Então o cara chuta, daqui a um mês vai abrir o shopping, mas não tem nenhum plano estabelecido para você ter um cronograma. Você tem um plano, olha, nós vamos testar todo mundo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vai ter essa postura, vamos trazer mais respiradores, vai ter os EPIs, vamos ter essa articulação com a rede privada, se precisar de leitos. Aí eu tenho esse plano. Nessas condições, se começar a ter queda, aí a data é tal. Não, o cronograma vem primeiro, chuta uma data, dia 10. E aí, quando chega dia 8, vê se 10 funcionou, não funcionou. Então, assim, é inacreditável. Assim. Eu acho que se a eleição do Bolsonaro já colocou uma lente sobre o que é a sociedade brasileira, eu acho que essa pandemia é impressionante, né? Parece que a gente está naquele jogo de espelhos que tem nos antigos parques de diversões, que você entra assim e se vê
em tudo quanto é espelho, né? Grande, pequeno. Quer dizer, a gente está vendo tudo, né? Está escancarado o que é o Brasil. Né? Quer dizer, essa semana teve um vídeo assim, que viralizou do prefeito de Itabuna, na Bahia, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, e que o prefeito diz: não, ó, dia tal nós vamos voltar com o comércio e quem morrer, morreu. O cara acha que pode falar um negócio desse e não tem um impeachment imediato, não é crime de responsabilidade, esse cara não é preso, não acontece nada. Então, assim, nós estamos claramente vendo o que é a nossa realidade. E o que eu fiquei pensando a partir do que o Botafogo e o Fluminense fizeram? Primeiro, olha a situação que a gente está hoje no Brasil. O rebaixamento da agenda de direitos no Brasil é tão grande que qualquer pessoa que defenda um mínimo civilizatório, a gente já está aplaudindo. Por quê? Porque, na comparação, os outros estão defendendo coisas absurdas, completamente inaceitáveis em qualquer ambiente minimamente democrático e de bom senso. Mas a gente é obrigado a valorizar, aplaudir quem diz: olha, acho que não está na hora de voltar ainda com o futebol. Eu acho que a gente tem que ter critérios sanitários mais adequados. Eu acho que a gente precisa demorar um pouco mais para diminuir essa curva aí de crescimento e só voltar quando estiver já em baixa. A gente tem que ter um bom senso, tem que ouvir a área médica, a ciência. Cara, isso é o bom senso, isso é o mínimo civilizatório. Já como toda hora a gente vê agora essa coisa da civilização contra a barbárie, porque é isso mesmo. O resto é barbárie, o resto é dizer quem morrer, morreu. O resto não estou nem aí para o outro, que é o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, no Brasil de uma forma geral, mas especificamente que a gente está falando da situação do Rio. Então, quer dizer, o que o Botafogo e o Fluminense estão fazendo é o mínimo, é um patamar inicial de conversa. É importante eles terem feito? Claro que é importante, porque a comparação é com pessoas que não respeitam esse mínimo. Então, num certo aspecto, tem que se valorizar o que foi feito, esse primeiro enfrentamento. Mas aí depois, a minha questão principal é até onde ir e por que parar? Porque se você entende que nós estamos numa situação absurda de desrespeito completo contra a vida, num campeonato que não vale nada e que é uma desmoralização, é um péssimo exemplo para todo o país e ainda colocando em risco, né, a vida dos cidadãos aqui do Rio de Janeiro e dos torcedores dos seus times, evidentemente, por que aceitar as decisões de arbitrais da FERJ ou decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e dizer: não, esgotamos aqui nossos recursos e agora vamos ter que aceitar. Por que tem que aceitar? Essa que é a questão. A gente, 2 semanas atrás, fez um programa aqui conversando sobre a situação do jogador de futebol no Brasil. 80 e tantos % que ganham até 3 salários mínimos. E a dificuldade que tem um atleta nessas condições de peitar o clube, quando os direitos trabalhistas não são respeitados, quando a federação sacaneia com o cara, quando o clube desrespeita, tudo isso. Então a gente tem que cobrar de quê? Dos jogadores mais ricos, os que já estão estabelecidos, os que têm mais mídia. Esses caras precisam tomar liderança, porque esses caras de 3 salários mínimos dos clubes menores, eles ficam numa situação muito complicada. E no futebol é a mesma coisa. Se o Botafogo e o Fluminense acham que não tem condição de ir além, de peitar esse campeonato estadual, a FERJ, STJD e tudo mais, quem é que vai fazer isso? É o Boa Vista? É o Bangu? É o Tomazinho? Né? Quem é que vai fazer isso? É óbvio que não vão ser esses clubes de menor investimento. Então a expectativa, e aí, portanto, a maior cobrança, e aí a gente não vai esperar nada de Flamengo e Vasco, porque eles já escolheram o lado deles. Nesse momento, a direção do Flamengo e Vasco escolheram o lado da barbárie. E com a barbárie não tem diálogo. Por que isso? Escolheram o pior caminho para defender suas opiniões. Agora, se o Botafogo e o Fluminense, é que eu fico me perguntando por que não chamam, por exemplo, uma reunião aberta e aí convocam um representante da Organização Mundial da Saúde para a América Latina, um representante da Organização Pan-Americana de Saúde, alguém da Abrasco aqui, que é a Associação de Saúde Coletiva, da Fiocruz, da FRJ, da UERJ, faz uma coletiva de imprensa virtual e pergunta: quero ouvir a opinião dessas organizações, dá para voltar com o futebol? Todo mundo ia dizer que não. E aí o Botafogo e o Fluminense vão falar o seguinte: olha, então nós não vamos respeitar essa decisão da STJD, porque nós não estamos falando de uma discussão do campo esportivo. Nós
Nós não estamos falando de análise de um regulamento. Nós não estamos falando aqui se o jogador podia jogar, se estava inscrito corretamente, se a arbitragem teve um erro de fato ou de direito, se houve um desrespeito que inscreveu o jogador errado. Não é disso. A gente não está discutindo justiça desportiva. Eu estou discutindo uma coisa maior, uma questão de saúde pública. E ela tem que prevalecer. E nós não vamos jogar por causa disso. E nós vamos na justiça e vamos às últimas consequências. Mas parar no meio do caminho, aceitar isso, para mim, quando o Botafogo no domingo entrou em campo de manhã e todo mundo, uma boa parte da imprensa elogiando, aplaudindo, o glorioso, por causa da faixa, né, o protocolo tem que respeitar vidas, a homenagem à discussão antirracista. Obviamente tudo isso é importante e é bacana que o clube faça, mas nesse momento, aceitar voltar a campo, para mim, assim, foi uma enorme tristeza. Porque os dois clubes que sinalizaram pela vida contra a barbárie, infelizmente, entendem que só podem ir até um determinado ponto. E é isso que eu queria discutir com vocês agora nessa segunda rodada. Por que tem que parar quando chega nesse ponto? Quando, na minha opinião, tinha todos os argumentos para ir adiante. Eu não discordo de você não, Alexandre. Eu acho que você pensou que eu fosse defender o Fluminense aí um pouquinho. Estou sempre defendendo a instituição Fluminense, mas vira e mexe as pessoas que passam por lá também decepcionam muito. Ainda bem que o Fluminense não escolheu o lado da barbárie, como você já explicou aí, mas sim, também vejo problemas no desenrolar de agora. Também não concordo. Também acho que é preciso tomar outras atitudes. A gente tem muita mania, né? A gente tem muito costume de fazer uma nota de repúdio, de fazer um manifesto, assinar e se indignar na internet. A gente viciou nisso, nessas coisas meio digitais, assim. E na hora a gente segue com o sistema. Não só o Fluminense e o Botafogo, mas a gente na vida e em tudo. Então é muito difícil, né, sair às vezes do sistema, assim. Eu acho assim, eu vou até colocar uma opinião como torcedor aqui, de um clube que demonstrou a sua indignação de voltar ao futebol agora, que demonstrou que tá errado isso, mas que acabou voltando. O que acontece é que a torcida do Fluminense não tem todo esse pensamento de que o futebol não tem que voltar agora. Existem várias consequências do Fluminense virar e falar, não vou jogar. Consequências pro Fluminense, que é depois jogar outra divisão, né? A FERJ, a federação, não sei, colocar o Fluminense na última divisão do campeonato, seja qual for o campeonato que o Fluminense vai abandonar. No caso, a gente está falando do Campeonato Carioca. Dinheiro, né? Salário que tem que continuar pagando e tudo mais, despesa, e essa indignação de uma parte da torcida, perder sócio torcedor, tem torcedor que não entende ainda, e tem essas consequências assim para o clube. Eu, Mônica, se eu estou à frente do Fluminense num momento como esse, eu não quero nem saber. Eu não faço nenhuma nota oficial, eu faço uma frase oficial. O Fluminense está fora desse campeonato carioca, está se desligando desse campeonato carioca. Fim de papo. E é isso que você falou, eu não vou nem para a justiça desportiva, não, porque isso não é assunto de esporte. Isso é assunto de vida ou morte, isso é assunto da justiça comum. Não é o STJD, que é especializado em esporte, que vai julgar isso, se está na hora, se não está na hora, o que está acontecendo. Pô, é o STJD que vai julgar se a FERJ está agindo certo. O STJD, que é ali vinculado com a FERJ, sabe? Tá tudo errado, assim, tá tudo errado. E eu entendo totalmente o que você está dizendo, de que não era a hora de parar. Eu só acho que os clubes ficam um pouco amarrados. O que é preciso fazer, assim, o que eu faria se estivesse à frente do Fluminense? Começaria a organizar reuniões com times pequenos. Tentaria engrossar esse coro de não a volta ao futebol. Porque também ser só o Fluminense e o Botafogo fazendo esse coro, eu entendo que os times menores não têm tanta força. Mas os times menores, eles precisam estar em algum lado. Se eles também não falam nada, eles estão do lado da FERJ, eles estão do lado do Flamengo, eles estão do lado do Vasco. Eles não estão do lado do Botafogo e do Fluminense. Então fica dois times ali, uma ilha, brigando por uma coisa que devia ser de todo mundo. E aí é muito complicado pro time, aí eu tô vendo a visão aqui de dentro do Fluminense, né, como torcedora do Fluminense,
é muito complicado depois você desfazer isso, assim. Fica todo mundo com raiva do Fluminense, fica todo mundo com raiva do Botafogo, porque não é a opinião de todo mundo de que a volta do futebol não é para agora. Infelizmente não é. Tanto os torcedores do meu time, quanto do Botafogo, quanto do Flamengo, não é. Você olha na internet e você fica abismado. A gente está gravando aqui antes dessa rodada do Campeonato Carioca, que o Fluminense joga nessa quinta-feira. A gente está gravando antes desse jogo. Um jogo que não vai ter mais transmissão, porque a Globo reincidiu o contrato, como eu já falei. E tem gente da torcida do Fluminense ali nas redes sociais reclamando que não vai poder ver o jogo. Meu irmão, que jogo que você quer ver? Não é pra você ver jogo agora, não. Eu não assisti o último jogo do Fluminense, não vou assistir os próximos se continuar nesse erro. E não vou nem comemorar se for campeão, se não for. Não tô nem aí pra esse campeonato. Não tô nem aí pra esse covidão, como vocês bem já disseram que é o apelido desse campeonato. Sabe? Então, mas é isso, sim. Não dá para também o Fluminense e o Botafogo serem uma ilha, se transformarem numa coisa muito diferente de todo o resto, porque aí fica parecendo que a gente é que tá errado, assim. Fica parecendo que o Fluminense está agindo só pensando nele. Porque o discurso da FERJ, do Flamengo, a gente sabe que é mentira o discurso deles, mas é o discurso que eles têm feito e para a população fica parecendo isso mesmo, né? De que eles estão pensando nos times pequenos, de que os times pequenos não tem como sobreviver sem o campeonato, não sei o quê. Essa falácia que eles estão dizendo por aí, mas que o torcedor comum às vezes acredita. E aí, para a imagem do Botafogo e do Fluminense lá na frente, o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, deve pensar e falar, pô, será que eu chamo essa responsabilidade para mim? Que é uma responsabilidade que talvez nem seja eu o presidente que vá sofrer as consequências. Como que fica, assim, ele, ser humano, como que ele age, entendeu? E aí, como eu acho que ele não seja uma pessoa tão de esquerda quanto a gente, fica nessa aí de, vou voltar e tal, mas não queria voltar, mas vou voltar. É a mesma coisa que muita gente da esquerda também faz, de botar a notazinha de repúdio na internet, mas fazer todo o protocolo ali do sistema. Mônica, essa falácia, inclusive, é muito parecida com o discurso do governo federal de dizer que mas as pessoas não têm como trabalhar, as pessoas têm que ganhar dinheiro para poder comer, então elas não podem ficar em casa. E muita gente compra esse discurso, e no futebol é a mesma coisa, né? As pessoas não entendem que para o povo poder ficar em casa, o governo precisaria agir protegendo a população, precisaria ter uma renda mínima para as pessoas conseguirem se sustentar nesse período de pandemia, coisa que um governo de ultradireita, com a política do Paulo Guedes extremamente neoliberal, é uma coisa que eles não têm interesse nenhum de fazer. E a FERJ, o Flamengo, o Vasco, usam dessa falácia porque eles têm pensamento similar. A FERJ, o Flamengo, a própria CBF não tem interesse em sustentar esses clubes pequenos. Não tem interesse em dar condições para esses clubes se manterem no período da pandemia. Não. É muito mais fácil, vamos voltar a jogar, e aí cada um por si, vocês se viram aí. E é como você falou, eu concordo com o Alexandre, eu concordo com você, Mônica, quando você diz que se estivesse no comando do Fluminense, abandonaria o campeonato. Eu, se estivesse no comando de qualquer clube, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, também abandonaria o campeonato, mas a gente sabe que os presidentes de clubes não pensam muito como a gente, né? Eu concordo com você, Mônica, quando diz que acabou que o Botafogo e o Fluminense ficaram uma ilha, às vezes sofrendo pressão até dos próprios torcedores, porque infelizmente grande parte dos torcedores também não está nem aí se morreram 50 mil pessoas. Eles estão querendo ver futebol. É muito retrato do nosso país isso. Parece que o brasileiro perdeu a capacidade de se indignar com a dor do outro. Perdeu a empatia. A pouca empatia que tinha, perdeu totalmente. Então, eu vejo muitos torcedores do Flamengo comemorando, falando do jogo, o Flamengo tá jogando demais, não sei o quê, como se fosse um momento normal. Eu vejo muitos torcedores do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, comentando situações da partida como se a gente tivesse num momento normal. E não tem nada de normal nisso. E aí eu consigo também
entender um pouco essa limitação dos dirigentes. Por medo dessas retaliações, né, de sofrerem, que já estão acontecendo, né, como você disse, essa diferença nas despesas dos jogos é uma coisa surreal, totalmente ditatorial da FERJ. E assim, as consequências seriam muito fortes, até porque, assim, infelizmente, o Fluminense e o Botafogo, nos últimos 5 anos, não têm conseguido disputar muita coisa no âmbito nacional, não têm conseguido brigar por títulos. Esportivamente falando, até financeiramente falando, um rebaixamento para uma 4ª divisão do Carioca seria trágico para o futuro desses clubes. Não que eles não conseguissem superar. O Fluminense e o Botafogo são clubes gigantes que superariam sim esse momento, mas os torcedores desses clubes, grande parte não iria entender, grande parte iria massacrar esses dirigentes se eles tivessem esse tipo de atitude. E é como você falou, não basta a nota de repúdio, mas também não dá para lutar sendo uma ilha. É algo que a gente vive há anos como pessoas de esquerda, que às vezes a gente fala, e a gente tem pessoas que concordam com a gente, mas se a gente sai da nossa bolha, parece que a gente vive em outro planeta, porque essas pessoas não tomaram uma posição ou que escolheram o lado da barbárie, não estão nem aí para nada. A vida segue como se nada tivesse acontecendo. É triste isso. Assim, eu também não consigo ver uma saída rápida. Assim, Botafogo e Fluminense vão abandonar o campeonato. Não consigo ver os clubes fazendo isso. É isso. Eles assinaram a nota de repúdio, mas continuam dentro do sistema, infelizmente. Pois é, Thiago. Aí vamos para a nossa última rodada aqui de análise desse programa. E eu queria pegar essa última frase que você falou, Thiago, que eu acho que é exatamente o retrato que a gente vive hoje. Existe um setor da sociedade hoje que não tem medo, que é essa turma que escolheu a barbárie. Quando começou o campeonato estadual aqui do Rio de Janeiro, o que é que se falava? A Globo nunca vai aceitar que um time entre com o sub-23. Não era isso que se dizia? Porque o Atlético Paranaense sempre entrava com o time sub-23 no seu campeonato estadual lá, e falava, poxa, os times têm que priorizar outras competições, o campeonato estadual não vale nada, mas a Globo, se o time entrar com o sub-23, ela não vai aceitar, não sei o que. O que o Flamengo fez esse ano? Colocou lá seu sub-23 para jogar, mas ainda nem aceitou a negociação com a Globo do campeonato estadual. E agora está enfrentando a Globo, claramente, com essa situação da MP. E aí eu fico me perguntando, obviamente uma grande parte da torcida do Flamengo não tem nenhuma identificação com o governo Bolsonaro, com esses fascistoides aí com que o Flamengo tem conversado, que tem se aproximado, mas isso tem impedido essa direção de fazer alguma coisa? Não. Mas do outro lado sempre impede. O exemplo que a gente está dando aqui é esse, mas o Fluminense e o Botafogo, poxa, mas não dá para enfrentar, porque, afinal de contas, tem muita gente na torcida que pensa diferente. Mas isso não é limitador para o outro lado, mas é sempre limitador para esse lado, o lado do campo dos direitos. Sabe? Sempre, no final das contas, acaba ponderando um monte de coisas e, assim, no mínimo, desistindo de algumas questões baseado nisso. Isso é que é uma coisa que tem me incomodado profundamente. Eu não estou, obviamente, aqui entendendo esses argumentos. Realmente é muito difícil. Não é o hábito no futebol. Né? A gente começou esse programa falando sobre isso, né? Sobre a lógica empresarial dentro dos clubes. No fundo, não existe nenhuma dessas direções de esquerda. Está longe disso. Não precisa ser clube-empresa para ter uma mentalidade do que há de pior do ambiente empresarial dentro dos clubes. E é isso que tem na grande maioria dos clubes brasileiros. Mas quando você tem uma questão essa, que nem é uma questão tão ideológica, tão polêmica, sabe? Não é uma situação assim, tivemos um golpe militar, e aí o clube fala, eu não vou participar de um campeonato, e aí tem uma discussão ideológica. Não, é uma questão de saúde, é uma questão de trazer as organizações da saúde para se posicionarem. É óbvio que o Brasil hoje vive uma situação tão absurda que conseguiram politizar e ideologizar a questão da saúde, né? Mas era isso, tinha todos os argumentos para fazer. Mas não, fica sempre com essas ponderações já, mas, sabe, se fizer isso, o que acontece?
quando o outro lado já está ultrapassando todos esses limites, não está nem aí. Quando a direção do Flamengo se nega a fazer uma homenagem ao Stuart Angel, ela está se posicionando claramente contra uma parte da sua torcida. E isso não está limitando as suas ações, ela está continuando a agir. Mas os grupos, quando estão pensando um pouco mais a questão dos direitos, tem sempre 1000 medos, ponderações, certos acovardamentos. Eu vou chamar, tenho certeza que muitos torcedores do Botafogo e Fluminense não vão gostar, mas eu acho que o que o Botafogo e o Fluminense fizeram, eu vou chamar assim de uma reclamação conivente. É isso. Fizeram uma reclamação, mas foram coniventes e estão sendo coniventes. No final das contas, quando a gente lembrar desse covidão no futuro, e o pior campeonato da história do Rio de Janeiro, vão lembrar que todos os clubes entraram em campo. Todos os clubes participaram. Se criticou, não criticou, se entrou com uma faixa, não entrou com uma faixa, se ajoelhou no campo, não ajoelhou. Isso aí vai ser o de menos. A questão é que todos os clubes entraram e participaram. Por 1000 motivos, mas é isso. Você tem motivos financeiros, mas aí você tem que ver qual vai ser a sua postura em relação a isso. Como é que você quer ser lembrado, né? Se mais adiante você quer ser lembrado como uma gestão que enfrentou uma situação absurda, ou se você, no final das contas, acabou aceitando e se submetendo ao que grupos que claramente estão lá para a barbárie definiram e estão atuando. E, infelizmente, foi o que está acontecendo. No final das contas, o Botafogo e o Fluminense que começaram sinalizando algo que poderia ser histórico no futebol brasileiro. Seria histórico. Olha, por isso que eu estou tão decepcionado, porque seria muito importante. Se o Botafogo e o Fluminense tivessem falado assim, nós não vamos jogar esse campeonato, nós não vamos aceitar essa situação. É um absurdo, não vai dar, não dá. Não vamos aceitar essa posição da FERJ, não vamos aceitar essa decisão da STJD. É uma coisa superior à dinâmica do futebol agora. Não vamos aceitar. Lá na França, os caras encerraram o campeonato francês. Né? Então, eu confesso que o balanço que eu faço é de tristeza. Assim, eu fico decepcionado. Eu posso compreender os limites da realidade dos clubes hoje, mas o papel histórico, a relevância histórica que seria um posicionamento do Fluminense e do Botafogo de se recusar a participar desse campeonato, olha, teria sido algo tão importante, tão histórico, determinante aí para os rumos do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, mesmo compreendendo aí os limites dos clubes financeiros, os problemas, tudo isso que a gente vem ponderando aqui, eu fico profundamente decepcionado e, sinceramente, desesperançoso, porque se clubes grandes, numa situação tão, eu não vou dizer que fácil, né? Porque a gente já disse que nada é fácil, mas com tantos argumentos favoráveis, que teria o apoio de tanta gente das suas torcidas, apoio, acho que majoritário da imprensa, não fazer nessas circunstâncias, quando vão fazer? Então a impressão que eu tenho é que não vão fazer nunca. Então, por mim, fica assim, esse campeonato, para além de tudo que a gente tem dito de triste da lembrança dele, acho que ainda vai ficar com essa oportunidade que foi desperdiçada e sabe-se lá em que outro momento a gente vai ter chance de ver uma situação como essa poder acontecer novamente. Sim, verdade. Mas é preciso sempre levar em conta 2 fatores assim, que no caso do Fluminense são muito importantes. O Mário Bittencourt não é um cara de esquerda, que é o presidente do clube, entendeu? Então, assim, ele está agindo, como você bem falou no início do programa, como uma pessoa com mínimo de consciência, mas não como uma pessoa de esquerda. É que agora a gente está num nível tão baixo aqui no Brasil, com o atual governo e tudo que tem se dito aí, e falado e feito, né? Que o Mário Bittencourt, que é um cara totalmente com uma visão, pelas entrevistas dele, eu não sei que tipo de política ele adota, ele gosta, mas pelas entrevistas dele, ele tem um discurso neoliberal. Ele não é um cara de esquerda, eu nunca vi ele fazer política de esquerda de fato. Então nós temos na presidência do nosso clube, nós temos na presidência do Fluminense, um cara que nunca defendeu as pautas anticapitalistas, por exemplo.
Então ele não é um cara de esquerda, para começar. Então, assim, eu não esperava, eu já falei aqui em outros programas que eu estava muito orgulhosa da postura do Fluminense nesse início da pandemia, de tudo que tem se feito e falado lá, mas que eu não botava minha mão no fogo por ser humano nenhum ali, porque eu sei como eles pensam, eu sei quem são as pessoas que estão à frente do meu clube. Então eu nunca imaginei que eles fossem adotar uma postura de fato assim, dura, como eu adotaria se eu estivesse à frente desse clube, por exemplo. Então não dá para esperar do Mário Bittencourt. Estou falando do Fluminense, nem estou colocando outros clubes para não falar algo que eu não saiba tão bem. Outro fator, o Fluminense já está tendo retaliações só por defender o básico, só por defender a não volta do futebol, não por peitar a Ferdi dizendo que não vai entrar em campo, não, só por dizer, pô, eu não acho que é agora. Só por isso, as despesas dos jogos do Fluminense, do último jogo do Fluminense, já foi R$25 mil, enquanto do Vasco do Flamengo foi R$2.500. Sendo que o Flamengo, hoje em dia, tem uma receita muito maior que a do Fluminense. Então, o que vai acontecer? A gente peita todo mundo, Fluminense e Botafogo, eles sozinhos, e vai os dois meio que à falência, começa a deslanchar um monte de coisa, porque o Fluminense está cheio de dívida. O Fluminense está com a situação financeira lá embaixo. E o torcedor do Fluminense sabe disso. Então, por mais que muitos ali também não queiram a volta do futebol agora, muitos ali também ficam com medo disso. Pô, então o Fluminense vai acabar? Calma aí. Não, peraí, Mário. Não faz isso. Então, assim, é muito complicado fazer sozinho. É preciso uma articulação, como eu disse, conversar com os clubes pequenos, tentar um bloco maior. Porque eu já entendi que o Flamengo ali não vai vir, né? A gente já entendeu. Mas existem outros clubes, e aí todo mundo junto peitar a Ferdi, eu acho que fica um pouquinho melhor, né? Mas é claro, a hora nenhuma eu esperava que os times pequenos fossem líderes dessa revolta, digamos assim. Tinha mesmo que ser o clube grande. Tudo bem, Fluminense e Botafogo tomaram essa dianteira, mas ninguém veio atrás. Ninguém veio atrás, nenhum time. Nenhum presidente de clube no Brasil inteiro não ajudou. Não é nem no Campeonato Carioca, não, no Brasil inteiro. Então, assim, a gente está numa atual conjuntura, está muito difícil dar qualquer tipo de passo. Muito complicado. E, assim, o Flamengo peitou algumas coisas aí, a Globo e tal. É muito fácil para o Flamengo peitar a Globo nesse momento. Nós temos no atual governo um fascista, um cara que está tentando tirar poderes da maior TV brasileira, porque ele acha que a maior TV brasileira está contra ele e quer acabar com ele, especificamente. Então ele está de birrinha. Então ele está do lado do Flamengo. E aí ele faz medida provisória, não sei o que, dá um aval. Então, cara, quando você tem um governo federal por trás de você te dando um aval para um monte de coisa, fica um pouco mais fácil, né? Agora o Fluminense tem aval de quem? O Botafogo tem aval de quem? Dois times que estão devendo tudo para o governo aí, para o Estado, devendo muito dinheiro. E aí? E se resolve cobrar? E se resolve acabar com o clube? Não sei o que eles podem fazer. Não dá para confiar nessa gente. E aí eu acho que o Mário não quer ser o presidente que vai acabar com o Fluminense, ou que vai levar essa fama, ou que vai prejudicar muito. Enfim, o Fluminense é a paixão, é o amor de muita gente. Então é muito complicado mexer com isso e peitar assim. Mas eu, se estivesse à frente do Fluminense, agiria dessa forma, sim. Mas eu não tô lá, então também não sei, não posso nem falar algo desse tipo, assim, tão com toda essa certeza, assim, porque eu não tô lá, né? Então, assim, é um pouquinho mais complicado, mas eu gostaria muito que o Fluminense agisse dessa forma. E agora que a Rede Globo teve essa ruptura com a Ferdi, com o Campeonato Carioca, de vez, aí agora eu acho que tem uma oportunidade ímpar para os dois times fazerem isso também, de novo, mas acredito que não vão fazer. Nesse próximo domingo, tem Botafogo e Fluminense. Domingo, dia 5, agora. Botafogo e Fluminense. Eu, se estou à frente do clube, então tá, eles querem retaliação, eles querem cobrar mais, então tá. Vocês vão ficar tocando a bolinha um pro lado do outro. O que eles vão falar agora? Sabe, terão outras retaliações? Terão, mas pelo menos a gente está entrando em campo, estamos ali, né? Obedeceu a Ferdi. Não vai destruir o Fluminense. Estamos ali tocando a bolinha para um lado. Mas eu faria, no mínimo, isso. Eu sairia desse campeonato, para falar a verdade, né? Como já falei aqui.
Mas pelo menos esse jogo Botafogo-Fluminense tinha que ser marcado por isso. Tocar a bolinha pro lado, deixar a bola correr, esperar 90 minutos, faz papel de bobo aí, todo mundo. A arbitragem, toda a estrutura ali do jogo, deixar a festa fazer papel de bobo. E a gente vai levando. Porque eu acho muito difícil ser essa ilha e arrumar essa revolta ali no campeonato carioca e no futebol como um todo. Mas é isso. Semana que vem tem mais à esquerda, né? Acho que a gente tem que se despedir aqui porque o tempo já deu uma estourada. Vou passar pro Thiago também para ele dar as últimas opiniões dele aí pra gente finalizar esse programa, que foi muito bom. É isso, Mônica. Quero dizer que eu adorei a ideia de Botafogo e Fluminense ficarem tocando a bola o tempo inteiro, sem fazer nada, até o final do jogo. Seria histórico. Um 0-0 histórico, né? Contra a FERJ, contra a necropolítica no futebol. Eu acho que vocês já falaram muito bem sobre o assunto. Não tenho mais muita coisa para pontuar. Vou aqui passar as redes sociais para a galera que quer seguir a gente, que quer acompanhar. O Twitter é @alaesquerda7, o Instagram @ala_esquerda7. Vocês encontram a gente no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, Deezer e Google Podcast e outros agregadores de podcasts. Assim, a gente encerra mais um programa, mais um Ala Esquerda e torce para que alguma coisa melhore. A gente deixa nosso posicionamento aqui, vai fazendo o nosso trabalho de conscientização, nosso trabalho de politização do futebol, que é importantíssimo, porque só se politiza a direita. Então, é como você falou, o Mário Bittencourt não é de esquerda. E nem nenhum presidente de clube no Brasil. Talvez o do Bahia, talvez a diretoria do Bahia se aproxime um pouco da esquerda. Tirando isso, nenhuma. Então por que a direita tem que dominar tudo, né? A gente está tentando aqui, com o Ala Esquerda, trazer para o nosso lado o futebol e mostrar, assim, que o futebol é do povo, e se o futebol é do povo, o futebol pode ser de esquerda. Valeu, galera. Espero que tenham gostado do programa. Tchau. O debate foi... Oi. Antes de você finalizar aí, como você bem falou do Mário Bittencourt, esses últimos dias aí, a gente teve o dia 28 de junho, dia do orgulho LGBT QIA+, né? E aí o Fluminense fez nas redes sociais uma postagem ressaltando a data, né? Que é uma data importante, uma data de luta. Sim. E aí, cara, o Mário Bittencourt foi esculachado nas redes sociais, chamado de esquerdista, e o Mário Bittencourt lacrou, o Mário Bittencourt é esquerdista. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, entendeu? Porque é como o Alexandre falou, a gente tá tendo que defender coisas tão básicas que qualquer um tá parecendo de esquerda no meio, sabe? E aí a gente fica meio perdido nisso, mas a gente não pode esquecer que essas pessoas, porque até o Luciano Huck defende algumas pautas que a gente tem defendido, porque seria o normal, né? Seriam pautas de todos, mas como a gente tem um governo fascista cheio de fascistas aí dando as caras, tá tudo meio do avesso, né? Exatamente. E chegamos ao ponto em que defender os direitos humanos é coisa de esquerdista, né? É surreal isso, porque os direitos humanos são de todos os seres humanos, mas hoje defender os direitos humanos no Brasil é coisa de esquerdista. Ô, Thiago, então, oi. Nós chegamos ao absurdo de que se a gente defender algo que é o mais básico do ponto de vista liberal, que é o direito à vida, virou coisa de esquerda. Exatamente. Defender a vida é ser esquerdista. Exatamente. É surreal. É inacreditável mesmo. Enfim, esse assunto a gente poderia estender aí por mais 5, 10 programas, mas a gente tem que encerrar. Então, espero que vocês tenham gostado. O debate foi muito bom. E até o próximo Ala Esquerda. Beleza, gente, vamos encerrando, só que é isso, não é nota de repúdio, mas uma pequena fala de repúdio à aberração que foi a observação do René Simões essa semana, dizendo que o futebol tinha que voltar porque ele tem amigos e conhecidos que já estão batendo na mulher, batendo nos filhos, porque o futebol não volta. Olha, se esse é argumento para voltar ao futebol, realmente estamos perdidos, né, galera? Vamos nessa?
Vamos nessa, Alexandre. Vamos sair correndo depois dessa sua informação aí. Vamos sair correndo daqui. Até semana que vem, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.